Fala, vencedores, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Heraldo Júnior e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, relevante para os nossos dias e para você que é líder, para você que está na frente de uma equipe, para que você possa ajudar a sua equipe a eles também conseguirem identificar qual é o propósito de cada um deles, tá? Quero falar um pouco sobre essa questão do nosso chamado, nosso propósito, como nós vamos identificar. Alguns jovens têm nos procurado, alguns líderes, às vezes a gente na conversa pergunta: como é que eu faço para identificar o meu propósito? Qual é o meu propósito? Eu não sei você, mas eu por muito tempo eu também fiquei a me perguntar, afinal de contas, qual que é o meu propósito? Qual que é a minha chamada? O que é que Deus ele tem para mim? O que é que Deus reservou para mim? Qual a minha missão aqui nessa terra? E é justamente sobre isso que eu quero falar um pouco com você, ok? Antes, deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito, para que você possa se inscrever no nosso canal, já deixa aí o teu like, tá bom? Dá aí um like aí para que o YouTube possa ver que o canal ele tem sido relevante. Aproveita também, ativa aí o sininho para que você possa sempre ser notificado quando sair um vídeo novo e compartilha aí no teu grupo, com a tua equipe, com a tua galera aí, para que eles também possam receber esse conteúdo e também identificar o chamado, ok? Para você que é líder, para você que é obreiro, para você que é pai, mãe, enfim, esse é os nossos vídeos são conteúdos que é para toda a família, que é para toda a igreja, que vai com certeza abençoar muitas vidas, tá bom? Assim eu creio no nome do Senhor, o nosso Jesus Salvador, ok? Olha só, em Filipenses, no capítulo número 2 e o versículo de número 13, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma declaração dizendo que porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar ou o realizar segundo a sua boa vontade. Então nós entendemos que é Deus que ele vai operar em nós o querer e o realizar. Ou seja, esse querer, segundo a boa vontade dele na nossa vida, vem de Deus. Então nós já podemos identificar, nós já podemos ter essa certeza de que aquilo que nós vamos fazer é algo que vem de Deus, é algo que é da vontade de Deus. Nós só precisamos deixar fluir, nós só precisamos realizar, nós só precisamos fazer. Mas agora, na hora de fazer, é que está a grande questão, que muitas das vezes nós ficamos a perguntar, A grande pergunta que muitos fazem é como saber qual que é a vontade de Deus para mim, qual é o meu propósito aqui na terra. Eu não sei se você já fez essa pergunta algum dia, eu não sei se você está fazendo essa pergunta no momento, eu não sei se alguém da tua equipe, da tua liderança já procurou você para conversar sobre esse assunto e qual foi a tua pergunta. Deixa aqui nos comentários. Você já conseguiu identificar qual que é o teu chamado? Você já está realizando o teu chamado, fazendo a vontade de Deus na sua vida? Então nós vamos observar o seguinte, que existem pelo menos dois aspectos da vontade de Deus, para todos nós. É aquela vontade que ela é universal, é aquela vontade que ela é geral, que é para todos nós. E o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 4, ele vai fazer uma declaração dizendo que Deus ele quer que todos os homens se salvem e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos, que todos, Esse plano de Deus ele não muda, é um plano que é para todos. Essa é a primeira coisa importante que nós precisamos saber. Qual que é a vontade de Deus? Que você chega ao pleno conhecimento da verdade, que você seja uma pessoa salva, que você tenha um encontro com Jesus. Essa é a primeira vontade de Deus, para mim, para você e para todos. Então, dentro da vontade de Deus para a sua vida, é que você também leve essa mensagem para que outras pessoas elas possam ser alcançados por essa mensagem, ok? Agora, existe um segundo aspecto da vontade de Deus, que ela é individual, que ela é específica, é aquela chamada de Deus para você, para mim, e dentro dessa chamada específica, cada pessoa ela tem uma forma de atuação,
né, cada pessoa ela vai trabalhar de uma forma dentro daquilo qual Deus tem estabelecido. Olha só, Jeremias no capítulo de número 1, versículo 5, nós vamos ver uma declaração de Deus para Jeremias dizendo assim: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, e as nações eu te dei por profeta. Ou seja, Deus já tinha um propósito específico na vida do profeta Jeremias. Tantos e tantos outros personagens na Bíblia, tantas e tantas outras pessoas ao longo da história, nós conseguimos identificar que elas têm um chamado específico para determinada área. Isso não quer dizer que todos vão ser ou vão fazer sempre a mesma coisa, né? Quando nós identificamos esse chamado na nossa vida, é de grande importância, é de grande relevância. Mas a grande pergunta é: como saber? Como nós vamos descobrir o chamado de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida? É importante que você não precisa procurar essa resposta do lado externo, do lado de fora, porque muitas das vezes, né, principalmente alguns adolescentes, jovens, quando começam se envolvendo na igreja, num trabalho na igreja, escuta muita gente falando sobre a questão de você ter uma chamada, Deus tem algo na sua vida, e as pessoas elas começam então a questionar em relação a esse chamado, esperando receber uma divina revelação, esperando que alguém chegue, coloque a mão sobre ele, faça alguma declaração, enfim. Eu não... como é que eu posso dizer? Eu acredito na profecia, na revelação, eu não vou desmerecer isso, mas assim, não que necessariamente para você fazer ou descobrir o teu chamado, o propósito de Deus na sua vida, é necessário que alguém venha de fora para trazer essa mensagem para você, tá? Porque isso é algo que você vai descobrir de dentro de você para fora, é algo que vai estar internalizado dentro de você, vai ser aquele grande desejo lá dentro de você de fazer determinada área, de fazer determinada coisa, de realizar alguma coisa específica. Esse desejo ele vai nascer dentro de você. Deixa eu contar aqui um exemplo pessoal. Por muito tempo eu vivia me questionando e perguntando, mas afinal de contas, qual é a minha missão? Qual é o propósito que eu tenho que fazer? O que é que Deus ele quer para mim? E ao longo de vários anos, eu fazendo alguma coisa já na obra, né, eu já liderando jovens, adolescentes, na escola bíblica dominical, em alguns departamentos, sempre atuando, e por muitos anos eu já fazendo algumas coisas, e eu me fazia essa pergunta, mas afinal de contas, qual que é o meu chamado? E por várias cidades onde eu passei, né, quando mudávamos de uma cidade para outra, de algum estado, já moramos em alguns estados aqui no Brasil, né, em algumas cidades, e quando a gente se mudava, quando chegávamos naquele determinado lugar, quando menos percebia, lá estava eu novamente fazendo a mesma coisa. Está entendendo? Ou seja, tudo que eu ia fazer me levava já na direção do meu propósito, me levava para fazer aquilo que Deus tinha, né, para mim, aquilo que Deus tinha confiado para mim, para que eu fizesse. E eu sempre me questionando, e lá estava eu fazendo. Então, assim, aquilo que arde em você, lá dentro de você, aquilo que você se sente incomodado em resolver, uma questão que você se sente incomodado em resolver, isso vai estar muito forte ligado ao teu chamado, vai estar muito forte ligado ao teu propósito. Você só precisa de um ponto importante: se qualificar, se preparar para você realizar isso. Moisés, por exemplo, né, ele tinha um forte desejo que ardia nele de libertar o povo. Antes mesmo dele ser chamado por Deus de uma forma específica, Deus já tinha esse propósito na vida de Moisés, e lá estava Moisés defendendo o seu povo, né? Você que conhece essa história sabe perfeitamente do que nós estamos falando. Assim como, por exemplo, Gideão, ele tinha uma chamada muito forte de Deus na vida dele para que ele libertasse o povo também, para que ele liderasse o povo, para que ele conduzisse o povo para a vitória. Mas antes disso acontecer, ele estava cuidando da sua família, protegendo alguns dos seus pertences, estava malhando trigo no lagar, mas ele estava fazendo alguma coisa dentro daquilo o qual ele tinha sido chamado, qual era a sua chamada. Quando o anjo aparece para ele está indignado com aquela situação que Israel estava vivendo, porque aquilo já estava atrelado ao seu chamado. Davi é outro exemplo também que nós podemos observar,
que ele já tinha um chamado para a liderança, para conduzir o povo às vitórias, e aquilo ardia dentro dele, a ponto de ele defender as ovelhas do pai contra leão e urso. Ele tinha aquela chamada já para liderar, para levar o povo, né, às conquistas, e isso era muito forte dentro dele. E ao longo dos anos nós poderíamos ver e contar aqui vários exemplos de pessoas que aconteceram assim com elas. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você que é líder, você que lidera, você que está na frente de um grupo, muitas das vezes nós como líder, nós queremos vamos dizer assim, a todo custo que a nossa equipe, que o pessoal que está conosco, eles cresçam, se desenvolvam, e às vezes por nos faltar a habilidade de termos essa percepção de identificar o chamado específico na vida de cada um, nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós queremos que elas façam, tá? E muitas das vezes nós queremos impor algumas atividades de determinadas pessoas e não paramos para observar em que cada um deles se destacam, em que cada um deles são bons em fazer. Você que é líder, você precisa estar atento muito nisso, porque muitas das vezes nós pegamos determinadas pessoas e achamos que ela vai ser boa em determinada área e colocamos lá, e aquela pessoa ali, ela vai dentro daquilo que nós colocamos ela para fazer. Quando a gente menos espera, aquela pessoa está desanimada, aquela pessoa está desmotivada, porque ela não está cumprindo o seu propósito, e por estar no lugar inadequado que foi colocado por alguém, ela não tem a motivação para fazer. Por outro lado, também existe um grande perigo de que uma das piores coisas é você colocar uma determinada pessoa para fazer uma determinado projeto, determinada coisa, obra, enfim, na igreja ou no seu dia a dia, e aquela pessoa, ela não está cumprindo o propósito dela, mas por ser uma pessoa que ela é sempre focada em dar o melhor, né, ela começa a se tornar excelente naquilo que não é o chamado dela. A pior coisa que tem uma pessoa é ela se tornar excelente, ela se tornar uma pessoa boa e competente naquilo que não é o chamado dela. Por quê? Porque sempre lá dentro ela vai sentir sempre um vazio. Ela vai se tornar excelente no que faz, vai ser uma pessoa boa no que está fazendo, mas sempre percebendo que falta alguma coisa. Por quê? Você só vai conseguir realmente ser completo quando você está ligado ao teu chamado. É o que nós falamos assim, está no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, realizando aquilo que Deus colocou em você, aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus escolheu como sendo o teu propósito aqui na terra, aí não tem ninguém que te segure. Você será uma pessoa imbatível. Olha só, Sansão, né? A Bíblia vai contar a história desse moço chamado Sansão, um dos homens mais fortes na história bíblica. Enquanto Sansão estava dentro do propósito e no chamado que Deus tinha para a vida dele, Sansão era imbatível. No momento que Sansão ele vai fazer outras coisas fora do propósito, Sansão ele foi derrotado e ele foi frustrado, né? Então, olha só, você precisa ter a convicção, a certeza de que Deus ele te chamou, que Deus ele te escolheu, que existe um chamado de Deus específico para a sua vida, existe um chamado de Deus que ele é individual para você, e esse chamado é algo que está ardendo dentro de você, é algo que quando você vai fazer, você sente prazer, você sente alegria, você faz independente do retorno que aquilo vai estar trazendo, vai estar chegando para você. Você vai fazer porque você se sente bem em fazer, você se sente satisfeito em fazer. E é interessante nós observarmos uma coisa importantíssima, que todo o propósito de Deus na vida do ser humano sempre vai estar ligado em ajudar vidas. O propósito de Deus para a nossa vida é sempre para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam sempre abençoadas. E o propósito de Deus para a sua vida, ele vai estar sempre de pé. Você está lembrado da história de Pedro? Pedro, ele nega Jesus. Pedro tem uma hora que ele se distancia de Jesus, mas Jesus havia feito um chamado na vida de Pedro, tinha um propósito para Pedro. Quando Jesus ele tem um encontro com Pedro, depois que Jesus morre, ressuscita, e Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus ele fala para Pedro: apacenta.
Por 3 vezes, Jesus está dizendo para Pedro assim, ó, o propósito que eu tenho para a tua vida continua de pé. Então lembre-se, quem sabe você está fazendo tantas outras coisas e fugiu, né? Você saiu do propósito de Deus para a tua vida, mas esse propósito de Deus para você continua de pé. Volta para o original, volta para o propósito que Deus tem para a tua vida e com certeza você vai se sentir uma pessoa feliz, realizada em cumprir o propósito de Deus na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que este vídeo ele possa abençoar a tua vida, abençoar a vida de pessoas aonde chegar essa mensagem. Compartilha aí com a tua galera, compartilha aí na tua igreja para que vidas sejam abençoadas, que você possa cumprir o propósito de Deus na tua vida. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, permitindo Deus.